Meu nome é Sheila Valencié Fermates, eu trabalho na Terceira Vara Federal de Canoas e vou contar um pouquinho do que a gente fez aqui. Nós não formamos um grupo específico, né, os colegas da Terceira Vara, mas a gente começou a conversar ali. Quando tudo aconteceu, foi dia 13 de maio, né, começou tudo mesmo, nunca ninguém imaginou o tamanho, a dimensão do acontecido. Então, a gente, no primeiro dia, no sábado, do dia 4 de maio, eu e a Vivian, que é a diretora aqui da Terceira Vara, a gente se conversou de manhã, perto do meio-dia, assim, eu disse para ela, vou levar algumas coisas lá para a Ubra, ela disse também quero levar, ela disse, então vamos juntas. A gente, a Ubra foi um dos lugares que mais recebeu gente, né, nos primeiros tempos, assim, depois foi dividido, né, em vários lugares da cidade, porque a princípio, mais ou menos 60% da cidade foi atingida, né, é um lado do trem e o outro lado, foi bem dividido, assim, e aí eu juntei roupas, né, e ela juntou alimentos. Então, a gente se dirigiu lá para a Ubra, no sábado à tarde, nós duas, e eu já fui levar as roupas no local lá, onde estavam recebendo, e já entrei lá dentro do atendimento lá, e já me botaram para ajudar, e fiquei a tarde inteira lá, e a Vivian também na parte da comida. Cada uma foi no seu setor, levou lá e continuou, ficou a tarde inteira até a noite lá. A gente não se inscreveu nada como voluntário, porque lá tinha inscrição como voluntário, mas eles organizaram depois, né? E a gente acabou ficando aquele dia, aquela tarde inteira até a noite lá. No âmbito, assim, da justiça, nós também eu sou sindicalizada, né, bem como a Paty, a Clara ali, a gente também se juntou para ajudar os terceirizados, que são os nossos queridos aqui da justiça, né, a gente tem muita gente que a gente gosta aqui, que passou por vários perrengues ali, muita gente que mora ali na Matias Velho, que é um dos bairros mais atingidos, né, e a gente tem um valor que a gente recebe todo ano do sindicato, e a gente buscou aquele valor e passou para eles o PIX, valor mesmo em dinheiro, para cada um dos terceirizados que tiveram esse problema, né, que passaram por isso e que tiveram perderam casa, perderam móveis, perderam muitas coisas, né, então, aí eu fui a responsável por transferir o valor, né, veio para minha conta e eu transferi o valor para os terceirizados. É, eu mesma, então, né, participei de vários grupos, eu tenho minhas primas que moram em outros estados que me chamaram e disseram, posso ajudar, no que eu posso ajudar? Juntei dinheiro, comprei cobertores, trabalhei numa escola lá no bairro Nossa Senhora das Graças, e fiz voluntariado, assim, meio geral, né, quem precisava eu ia atrás. Ali no final, fui na justiça também, ajudei, acho que 1 ou 2 dias lá na Paty, muita coisa foi recebido, sabe, foi muito legal, assim, ó, o engajamento das pessoas, não só do pessoal da justiça, da vara, inclusive o nosso juiz foi atingido, né, doutor Henrique teve a casa alagada também, então, foi assim, muita comoção. Então, participamos de várias frentes, assim, trabalhamos de várias formas. E assim, o sentimento a comoção foi geral, a gente viu muita coisa triste, aconteceu, não só eu tive parentes que perderam tudo, lá no bairro 5 Colônias, fui ajudar na limpeza, foi assim, aterrador, entrar naquela casa cheia de lama, sabe, foi muito triste mesmo. Então, a gente trabalhou um pouco em cada coisa e continuamos, né, ajudando financeiramente quem pode, quem a gente acha que precisa, né, então foi isso, mais ou menos nesse sentido aí, trabalhando. Por enquanto ainda, a gente sabe que muita gente precisa, ainda existe muita demanda ainda em vários sentidos psicológicos, eu até brinco com a minha filha, que ela estuda psicologia, né, ela disse muito trabalho, eu disse muito trabalho, minha filha, tu terá nos próximos tempos, não só nesse sentido, mas a dor, né? A dor. E quando a gente vê a dor do outro, não é
não é pouca coisa, né? Então, se tu consegue sentir isso e fazer a parte, o jeito que tu pode, que seja financeiramente, seja emocionalmente, é o que a gente tem que fazer. Meu nome é Patrícia, trabalho na direção do foro aqui de Canoas, e então eu acompanho bastante, assim, o dia a dia bem de perto, assim, com os nossos colaboradores, né, e eu já tinha ciência, né, mais ou menos, assim, de onde que eles moravam, né, e quando a gente viu a gravidade da situação e a rapidez com que o quadro foi se acelerando, né, se agravando, eu já tinha ideia, né, até porque, né, no ano passado, em outubro, em novembro, né, a gente já teve terceirizados atingidos, né, os que moravam mais próximo ao final lá do bairro Matias Velho, né, já tinham sido atingidos. Então, eu já tinha mais ou menos uma noção do que podia estar acontecendo ou prestes a acontecer quando começou a se mostrar o tamanho, né, dessa tragédia toda, né. E a gente conseguiu fazer um levantamento rápido, até porque tudo foi muito rápido, né, a velocidade com que a água tomou conta de mais de 50% da cidade, né, e é um maior bairro, dizem que da América Latina, né, um bairro imenso, né, só o bairro Matias Velho, mais os outros bairros atingidos, então foi uma área imensa mesmo, né. Até hoje a gente está enfrentando, né, transtornos em decorrência disso, né, tá bem complicada ainda a vida, assim, na cidade, mas eu tive noção, assim, logo de cara, né, e contatei com eles. A gente teve problemas, inclusive, de comunicação, né, porque muitos já estavam sem energia elétrica, então, até eu conseguir, teve um específico, um vigilante específico, eu estava bem preocupada, porque nem a filha conseguia contato com ele, mas graças a Deus aí a gente soube depois que estava tudo bem. Mas foi bem tenso, assim, o início, né, porque a gente não tinha nem comunicação 100% assim, com eles, embora, e ainda sabendo que ele possivelmente estaria atingido, né. Mas depois de mapeado, digamos assim, né, o contexto, e a gente sabendo onde que eles estavam, né, os que foram desalojados, que foram encaminhados para abrigos, a gente começou a fazer até visitas, né, nos abrigos onde eles estavam, e alcançando o que eles precisassem. No momento, eles não estavam, claro, precisando, né, conseguindo receber muita coisa em função da situação que eles estavam, né, mas roupas, sapatos, cobertas, a gente já começou com esse auxílio primeiro nesses itens, né, mais imediatos, né, alguns alimentos também, embora aqui de consumo, assim, mais pronto, né, mas e água, né, a água a gente arrecadou bastante, recebemos bastante também, nós tivemos bastante auxílio, de uma campanha que foi capitaneada, eu acho, acredito, né, pela colega Bárbara e pelo esposo dela, o Cristiano, né, que arrecadaram bastante donativos mesmo, né, entre os colegas da Justiça Federal da Quarta Região. Então, a gente recebeu bastante coisas nesses itens, né, de vestuário e de alimentos, né, e até algum higiene também, que a gente conseguiu ir passando para eles na medida que eles já pudessem receber alguma coisa, né? E a situação, assim, foi difícil até para a gente, né? Imagino para eles que estavam passando por isso, que a gente se abalou muito, assim, de ver o desespero que eles estavam, a desesperança, né? Porque perder tudo de uma hora para outra, né? Uma coisa que a gente não consegue, conseguimos até, né? Diante da circunstância de estar ali frente a frente com eles, sentir o que era, mas é um baque, assim, que a gente se colocando no lugar também fica na dúvida de onde que tiraria forças para conseguir, né, retomar a vida, né? Então a gente procurou diminuir nosso sentimento de impotência, né, diante daquilo tudo, e começar a unir forças para tentar amenizar a situação deles, assim, né? E na medida que eles foram tendo mais, assim, auxílio, se sentindo mais seguros, mais confiantes nessa retomada, né? A gente conseguiu daí já ir tirando forças para seguir, né? E conseguindo contatos, né? Através dos contatos com os colegas e dentro da instituição mesmo, né, fazer essa corrente ficar gigante, né, e eu acho que a gente conseguiu no final até auxiliar com o que sobrou, assim, dos donativos, outras pessoas que, na verdade, até nem estavam no nosso, assim, escopo inicial, assim, de ajuda, né, mas foi bem legal, assim, foi uma maneira que eu acho que de auxiliar eles, que acabou, ao final, auxiliando a gente a passar por esse momento também, né. E nós tivemos só para
para completar, né, dos 13 terceirizados que nós temos aqui na Justiça, assim, fixos no nosso posto, né, 7 deles foram atingidos, né, então foi um percentual bem grande, assim. Parte desses que não foram moram em um outro bairro enorme também, só que fica do outro lado da cidade, né, principalmente no bairro Guajuviras, né, que foi um bairro para onde foi muita gente, né? Então eles até enfrentaram outros problemas, né? Que não, claro, perder tudo, ter a casa alagada, mas abrigaram também parentes, né? Também passaram por situações assim bem difíceis também, né? Que também para eles acabou sendo, né, uma dificuldade, mas a gente auxiliava assim da medida do possível também a eles, né? A gente usou tanto o carro nosso, né? Na hora da entrega, a gente acabava usando mais a viatura, porque é um carro maior, né? O meu é um carro pequeno e eu até estava impossibilitada de dirigir, porque eu ainda tinha feito uma pequena cirurgia bem no dia 13 de maio. Eu mal consegui voltar para casa no dia que tudo começou a alagar, né? Eu demorei quase 3 horas para conseguir chegar de Porto Alegre a Canoas, né? De volta. A minha filha até estava junto, estava já desesperada, achando que a gente ia ter que dormir por lá, porque estava difícil de voltar, né? Então, eu acabei ficando sem poder, impossibilitada de dirigir nesse período, mas, assim, todos os colegas envolvidos usaram os carros particulares, com certeza. Isso aí é uma coisa que foi geral, assim, a gente nem pensava duas vezes, né? Se soubesse de alguma coisa que tinha para poder ajudar alguém, a gente já agilizava, né, para entregar o mais rápido possível, né? Nos auxiliar, inclusive, bastante, ela ficou bem grata, isso foi uma coisa que também foi bem legal, assim, uma terceirizada que estava com 32 semanas de gravidez quando começou essa enchente, e ela morava em Eldorado, aí ela acabou, estava assim com 35 para 36 semanas, dormindo ainda numa barraquinha dentro de uma garagem de uma casa de uma família acolhedora em Guaíba. E a gente conseguiu, assim, aí dali ela saiu, foi para um sítio, uma casa num sítio emprestado na zona rural lá de Guaíba mesmo, e quando ela foi para lá, a gente conseguiu auxiliar bastante ela, assim, de conseguir dar o básico para ela se estruturar, né, um enxoval praticamente todo do bebê a gente conseguiu com carrinho, com cama, com berço, né, todas as roupinhas que ela perdeu, tudo mesmo, né, Deu ela tudo, estava é verdade. na área bem atingida ali em Eldorado, né. E, nossa, a alegria que ela ficou, assim, de receber as coisas, né, foi uma coisa que, assim, foi muito, muito gratificante para todo mundo que dobrou uma roupinha, que levou alguma coisa para lavar em casa, que estava ali junto no dia a dia, né, separando, pensando nas famílias, porque, na verdade, a gente não auxiliou só os 7 terceirizados, eram 44 pessoas, né, nos núcleos familiares deles, então era bastante gente, né. Aí eles começaram a vir, eles mesmos também, quando depois que já estavam albergados, né, em algum abrigo, começaram a vir para escolher as roupas, os sapatos, né, porque a gente escolher não é a mesma coisa, né, às vezes não serve, né, e eles sabiam mais o que estavam precisando também, né, o tipo de vestuário, até para otimizar, assim, as doações, né, então a gente conseguiu auxiliar bastante em vários sentidos e acredito que de uma forma bem efetiva, assim, e rápida, né. Eu não atuei, né, como eu tinha falado antes, não atuei diretamente, fisicamente, num grupo da Justiça Federal, porque a gente teve, desde que começou toda essa tragédia, porque foi uma tragédia, como a colega a Sheila já falou, desde que isso começou, foi tudo muito rápido. Foi como se fosse uma onda, assim, um tsunami. Para te ter uma ideia, a gente tem mais ou menos 350 mil habitantes em Canoas, né? Desses 350 mil, mais de 150 mil foram afetados, né? Mais de 60% da população, que é dividido pelo trem. Um lado do trem ficou embaixo d'água, o outro lado não. Eu, no mesmo dia, então, assim, nós tivemos algumas fases nisso. A primeira fase foi acolhimento e salvamento. Então, todo mundo que pôde, e isso foi geral na população, assim, com raríssimas exceções, saiu correndo para dentro, para comprar coisas, primeiro tirando as suas coisas de casa para auxiliar as pessoas. Agora mesmo, há pouco tempo, eu tive que sair para comprar algumas coisas para as minhas filhas, porque a gente saiu doando, né, muita coisa de inverno para ajudar, porque as pessoas estavam chegando molhadas, com frio, com fome, sem, enfim, sem muita perspectiva.
E aí, nessa primeira fase, então, a gente até conversa, tinham vários grupos pipocando, a gente conversa com muita gente, mas a ideia é realmente salvar e acolher. No segundo momento, aí eu já fui para dentro de um abrigo, esse abrigo era a escola das minhas filhas, acabei entrando dentro da coordenação dele. Também era então a gente passou por uma segunda fase, que era ver o que se precisava fazer, alimentar, vestir, trazer objetos pessoais de higiene para essas pessoas, né? Um acolhimento maior. E aí foi onde a gente começou também. Eu, pelo menos, né, comecei a entrar mais no grupo da justiça aqui. E na escola que eu estava, a gente estava recebendo muita coisa e a gente começou a perceber que em vários abrigos começava a sobrar coisas. Então, nós começamos a fazer um escambo. Eu falava com a Paty, falava no nosso grupo aqui da justiça, conversava com a Paty, o que vocês precisam aí? Então, a Paty me passava o que precisava, o que dava eu trazia, e também o que sobrava aqui a gente levava lá para a escola, né? Mas mais trazia de lá para cá, porque lá era um volume maior de recebimento. E tinha tudo que vocês podem imaginar, a gente recebia, então o que podia trazer, a gente trazia para cá. E aí depois a terceira fase, no meio dessa segunda fase, a gente também tem essa questão toda de usar os próprios veículos, usar a própria força de trabalho para poder auxiliar, ajudar essas pessoas. Meu esposo, a gente se dividia, porque eu tenho uma menina pequena, né? O meu esposo, então, quando eu estava na linha de frente, meu esposo estava em casa, e quando ele estava na linha de frente, quem estava em casa um pouco era eu. E meu esposo também ajudou. Tem familiares da Clara que receberam donativos, que receberam caminhões, precisava de gente para descarregar esses caminhões. Então, eles foram para lá. Eu precisava de caminhonete para carregar. O pessoal, então, os servidores, familiares de servidores foram para lá, trouxeram com as suas caminhonetes aqui para o prédio da Justiça, esses donativos também. Donativos que a gente recebia de lá, também usávamos os nossos próprios carros para trazer aqui para a Justiça, e depois o pessoal aqui da Justiça também para distribuir, na parte, se não me falha a memória, para que depois, então, nós entrássemos numa terceira fase de voltar para dentro das casas, para limpeza, desinfecção, enfim, é muito triste. Meus pais também foram atingidos, a gente teve 1,80 m de água dentro da casa deles. Tivemos 2 colegas da segunda vara federal fortemente atingidos também, né, que também precisaram de todo esse auxílio, com as casas inundadas. E é algo assim que é difícil de escrever, sabe? Só tu vivenciando. E o auxílio que a gente recebeu aqui na Justiça, a Paty pode falar melhor do que eu, de algumas entidades, mas nos abrigos, e coisas que vieram dos abrigos aqui também para a Justiça, foram da população e de empresários, assim, mas principalmente da população. Parece um jargão já meio antigo, meio piegas, assim, mas realmente foi a população pela população, o povo pelo povo. Eram as pessoas nas suas casas fazendo comida para levar as marmitas para dentro daqueles abrigos que não conseguiam fazer a comida, a alimentação para os seus abrigados. Então, nós recebemos, na escola específica que eu trabalhei, nós recebemos mais, em rodízio, mais de 100 bombeiros, entre bombeiros, médicos, socorristas, enfermeiros, veterinários, né, que vieram para fazer o acolhimento de várias famílias, algumas também aqui da própria Justiça que sofreram, né? Do que foi, assim, a minha experiência na linha de frente, né? Foram várias noites que a gente quase não dormia, tu emendava às vezes porque faltava, apesar de muito voluntário, tu precisa de algumas pessoas mais na coordenação, isso daí é mais complicado, mas tinha sempre bastante gente para ajudar e para trazer para cá, assim. E os colegas que não puderam atuar na linha de frente atuaram com muita doação, tanto em dinheiro quanto em utensílios, e continuam atuando nessa. Ninguém larga a mão de ninguém, né? Tá todo mundo ainda ajudando, porque Canoas ainda precisa de muita coisa. Então, uma ajuda que ainda segue. Dentro desse aspecto que a Vivi colocou agora, né, que a gente ainda tem muita coisa assim para auxiliar e por passar ainda, né, para ajudar eles também, a gente se propôs a continuar doando mensalmente para os nossos terceirizados atingidos, para as famílias, né, uma cesta básica mensal com produtos de higiene, de limpeza, né,
E, em virtude disso, a nossa arrecadação que a gente elaborou aqui, né, fez a nossa vaquinha aqui, ela vai continuar ainda operacional durante mais um período, mais esse período, né? Nós estamos vendo aqui ainda se a gente faz uma arrecadação maior e programa essas compras e compras já se compromete todas de uma vez só, né? Ou se fazer essa arrecadação mensal de forma contínua ainda, né? Porque é uma forma de auxiliar, de aliviar eles, né? Ainda durante mais algum tempo, de assegurar, né? Colaborar na segurança alimentar deles, né? E que eles possam, né? Da forma menos apertada possível financeiramente, né? Reerguer, né? Reconstruir tudo que eles perderam, porque para quem perdeu tudo, a gente sabe que os auxílios, embora estejam sendo recebidos, eles não são suficientes, né, óbvio. Também não tem como cobrar isso só do governo, a gente precisa também, né, acho que ajudar da forma ainda que puder, né, durante esse período. E isso está sendo, acho que, muito, muito tranquilo, assim, é muito bom trabalhar, assim, com colegas que entendem, né, com um número de colegas, assim, que bem grande, que tem essa empatia, tem esse senso, né, de humanidade, assim, muito à flor da pele, assim, que a gente conversa e já todo mundo partilha do mesmo sentido, da mesma ideia, né, do mesmo sentimento, isso é uma coisa muito legal, assim. Facilita muito, né, porque às vezes a gente, né, diz, o óbvio não precisa ser dito, e nessas ações solidárias a gente vê que quando tu precisa falar, a coisa já não flui assim, né, com tanta intensidade. Agora, quando todo mundo se une, movido pelo mesmo sentimento que está dentro de cada um, né, eu acho que o alcance, assim, e o tamanho, né, da ajuda só tem a aumentar, né, então é uma coisa que a gente ainda pretende fazer, né, e conseguir auxiliando eles por mais esse tempo agora, né. Oi, meu nome é Clara Migliavaca. Eu trabalhei 12 anos no Recursos Humanos, jamais vou esquecer, e agora estou trabalhando na primeira vara de Canoas. Na verdade, não era para eu estar aqui, porque eu vou falar especialmente de uma colega, a Liege Hilgert de Freitas, que movimentou muita coisa. Eu até estava pedindo para ela um roteirinho aqui, porque eu vou falar mais em nome dela do que no meu próprio, falar em nome, então, assim, da primeira vara federal. E teve pessoal que está de teletrabalho, né, fora do estado, que se movimentou dentro das suas próprias cidades e conseguiram, entre seus parentes e pessoas assim, conseguiram rapidamente encaminhar dinheiro para ela. E ela ficou com o caixa da nossa ali. Tudo começou quando, no dia 3 de noite, foi sexta-feira, isso? Estou ainda meio perdida. A Liege me ligou e disse, claro, o que a gente pode fazer? Eu já tinha ido aqui no ladinho do meu condomínio, tem uma escola que ia receber, já abrigar pessoas. Aí eu disse para ela, eu vou ali embaixo, porque eu tenho certeza que eles vão precisar de alimento. Daí eu desci ainda sexta de noite, e aí eu cheguei um pouco antes de começarem a chegar pessoas, porque isso eu não sei ainda como eles encaminhavam as pessoas para tais abrigos. Mas quando eu estava lá, e depois, no dia seguinte, também fui no centro comunitário, as pessoas chegavam e acho que os abrigos diziam, nós vamos abrigar, nós conseguimos abrigar tantas pessoas. E aí um ia ouvindo o que o outro ia falando e as pessoas iam saindo, as famílias iam saindo buscando outros abrigos. Então, assim, foi bastante, na primeira noite foi bastante, e na madrugada, foi bastante, nós vamos aqui, não, aqui fechou, abriu lá, o SESC aqui na minha casa abriu só no sábado de manhã,
Então, assim, era muito triste de ver as pessoas chegando com suas poucas coisas e apavoradas. Eu vi pessoas ali mesmo que foram resgatadas de helicóptero. Então, assim, para quem estava envolvido, né, os acolhedores, vamos supor, foi bastante triste assistir tudo aquilo. Foi uma coisa que se usa bastante agora, que foi surreal. Voltando para o que a Liege capitaneando, né? Aí eu fui lá, perguntei quantas pessoas. Voltei e disse, Liege, são 25, 30 pessoas. Aí disse, tá, a gente então vai fazer a comida. E se juntou com a Anice, que é nossa colega também, da primeira vara. Ela é pastora e trabalha na justiça, tem uma pequena igreja. É pequena, assim, os membros dela tem umas 100 e poucas pessoas. Ela conseguiu um fogão porque a igreja dela também alagou. Então, ela conseguiu pegar um fogão e levar lá na sexta-noite, ainda lá para Liege, para a casa da Liege. Então, a casa da Liege virou QG. Ela cedeu a casa dela para serem feitas refeições. E isso ficou sendo feito refeições em mais uns 15 dias, eu acredito. Então, quando eu cheguei lá de manhã, já eram 170 pessoas para organizar. Só que daí a gente já disse, bom, a gente quer se comprometer em levar para vocês o almoço do domingo, né? Então, a gente foi, compramos tudo entre nós, já tinha dinheiro, tá? Então, eu saí para fazer as compras, a Liege e a Anice, a família da Liege, a família da Anice, ficavam fazendo as comidas, né? Eu pedi para algumas amigas fazerem feijão nas suas casas, e aí eu passava e recolhia o feijão para a gente colocar nas marmitas. No final dessa história, foram 1.800 marmitas que foram feitas, todas na casa da Liege, todas com um destino certo, nada foi jogado fora, né? Então, assim, a gente se organizou muito rapidamente, graças a extraordinário senso de organização que a Liege tem. Nós fomos conseguindo fornecer para essas pessoas. Eu me retirei um pouco do grupo da primeira vara, porque fui fazer efetivamente coisas com os empregados da empresa do meu filho. Mas elas seguiram fazendo. Vou contar uma coisa engraçada também. A Liege odeia ovos, odeia. E num dia ela descascou 40 ovos. E ela não gosta de galinha, e ela fez muita comida com galinha. A gente não tinha água, a gente pegava já a água da piscina para poder lavar louça, né? Fervia e lavava a louça. Mas, assim, no final, a gente se organizou muito bem, daí nós conseguimos panelas grandes, e, assim, no fim ficou fácil de fazer as coisas, só que cansou muito, 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 muito. Então, assim, nisso ficaram 15 dias, a gente fazendo isso. Com o dinheiro que nós juntamos, nós tivemos um estagiário que é deficiente físico, ele anda em cadeiras de roda, e é casado, tem um filho, e ele também perdeu tudo. Então, depois de fazer as comidas, as marmitas, essas coisas todas, nós nos reunimos, todos da primeira vara, depois que todo mundo já tinha doado. No mês seguinte, a gente fez um determinado valor, né? E daí cada um se comprometeu a dar aquele
determinado valor, deu 4 mil e alguma coisa, e aí nós demos em dinheiro para ele poder comprar. Teve outra menina também que foi bem atingida, mas ela tinha condições melhores. O Alexandre não tinha condição nenhuma. O Eugélio foi auxiliar, o Eugélio, nosso diretor, foi auxiliar na casa do Alexandre, né, que é só ele e a esposa e mais uma criança. E ele retirava os armários, as coisas todas assim podres, as coisas caíam assim. O cheiro era horrível. Eu entrei também para dentro de vilas, entrei para ir na casa da Clair, que é nossa terceirizada. Era um filme de guerra. Era helicóptero passando aqui, a gente ficou um tempo assim, não podendo ouvir barulho de helicóptero, porque aqui passa, vai para a base aérea, né? Então, eram lá que eles ficavam. Que mais que eu quero falar? A gente recebeu também 2 caminhões na minha empresa de doações. Um dos nossos terceirizados também foi lá ajudar, apesar de ser, né, um desabrigado, foi o Claudio Miro, foi lá, nos ajudou, levou mais pessoas para ajudar a descarregar coisas, e aí a gente conseguiu levar assim, para os nossos terceirizados, eu não lembro mais o que, tá? Mas eu sei que o que tinha, o marido da Vivi foi lá buscar também, o Júnior, acho que foi umas 2 vezes, né, Paty? Foi. Recebemos bastante coisa. A justiça, a Paty até não falou muito, mas a gente recebeu colchões muito bons, né, Paty? Sim. Foi dentro dessa campanha de arrecadação organizada pela colega Bárbara e o Cristiano, né? Eles conseguiram colchões novos para nós, foi muito bom. Eu fiquei bem orgulhosa da nossa instituição, porque, né, foram coisas muito boas, acho que se aproveitou muita coisa. Uhum. E até eu tinha aqui um roteirinho que eu pedi para a Liege. A gente ainda ajudou muito, a Ana Cláudia ajudou uma instituição onde abrigava mães e filhos solo. Então, assim, eu acho que todo mundo se movimentou bastante, muito. E a Liege agora está fazendo tricô ainda, se alguém souber tricô, elas ainda são casaquinhos, negocinho aqui para a cabeça, meinhas, ainda tem gente desabrigada. Acho que a gente, assim, enquanto ser humano, né, que somos, seres humanos, a gente não tem muito como auxiliar diante do tamanho de uma tragédia que nem essa que a gente teve, se não for a gente se juntando, né? Porque foi uma coisa assim, como a Sheila colocou, né? Jamais a gente poderia pensar que a nossa cidade, né, nem tinha histórico de alagamento, nem nada, né? De vez em quando, um pouquinho do rio ali, né, coisa de 50 metros ali, transbordava e atingia as casas ribeirinhas, mas era uma coisa muito localizada, né? E agora a gente viu o rio tomando conta de metade praticamente da cidade, né? De uma forma muito rápida, que os bairros atingidos desse lado, como a gente chama do metrô, né? São bairros extensos. Se olhar no mapa onde é o rio e aonde a água chegou, é uma coisa inimaginável, assim. Então, eu acho que a gente acabou descobrindo, assim, um poder de união e da forma que cada um podia. Eu acho que todo mundo deu o que podia e mais um pouco, e mesmo a gente viu, e isso dava muita força para a gente viu pessoas atingidas ajudando também. Acho que, assim, tirando força, sabe-se lá da onde, né? Para dar um pouquinho ali, nem que fosse de serviço voluntário, né? Que nem a Clara colocou, né? Terceirizado atingido, que foi lá ajudar a descarregar caminhão, né? De donativos, né? Então, e colegas também, claro, fizeram isso, né? Mas a gente se põe no lugar, assim, das pessoas, né? Essa gratidão que eles tinham por tá recebendo fazia com que eles também tirassem forças, né? Com certeza, para
para doar o que eles não tinham, o que eles tinham disponível era o tempo, né, o tempo e a saúde, e era isso que eles estavam doando, né, então foi muito lindo, assim, esse movimento todo, apesar do aspecto positivo, assim, se dá para tirar, né, no meio disso tudo que a gente passou, né. Eu gostaria de só finalizar dizendo, me chamou a atenção, as gurias devem ter visto em algum lugar, essa frase não é minha, né? Foi perguntado em algum lugar se as pessoas estavam bem, quem não foi atingido, ninguém estava bem, ninguém ficou bem aqui. A gente sentiu com todo mundo. Eu não fui atingida, eu moro do outro lado, não tive problema nenhum, recebi familiares na minha casa, só que ninguém estava bem. Então, quem pode fazer alguma coisa, como nós, como instituição, como pessoa física, a gente fez e vai continuar fazendo. Eu acho que é uma obrigação, não é obrigação do governo, do Estado, de quem for. Também é, né? Mas também é nossa. Então, eu me senti muito feliz podendo ajudar, enquanto eu puder ajudar também, mas o que aconteceu é uma coisa que nunca vai ser esquecida aqui, então vai demorar muito tempo para a recuperação de Canoas, das pessoas, seja financeiramente, emocionalmente. Eu acho que temos que continuar fazendo a nossa parte.